Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É a Resposta. Hoje o Eduardo Sá deixou-nos uma frase para analisar que não é fácil. Porquê é que os homens são tão bons em empurrar as coisas com a barriga? Eduardo, olá, boa tarde. Estamos a falar de relacionamentos, de deixar andar, de acomodar, ou mesmo quando a relação vai mal, os homens tendem a não ter uma decisão. É isso? Dito França. Olá. Olá, Bruno. Bruno, vamos precisar de falar com esta senhora. O Eduardo precisa de dar explicações. Não, Bruno, não sei se está a ver, a frase não é minha. Eu mandei essa frase e, surpresa das surpresas, a Judite pegou logo nela, veja bem. Portanto, nada é por acaso. Judite, eu não acho que os homens sejam assim, mas muitos são. Eu tenho que reconhecer, custa-me reconhecer. Aliás, para dizer a verdade, dói-me até reconhecer. Mas sim, eu acho que muitos são. E são assim, sobretudo nas relações mais próximas, porque decidem, são pessoas expeditas, assumem conflitos, são guerreiros, mas depois, nas relações mais próximas, nomeadamente nas relações amorosas, são um bocadinho assim. Acabam por se encolher quando se trata de dizerem aquilo que querem, aquilo que sentem, às vezes com a justificação de que isso pode fazer com que uma mulher se fragilize, vacile, se entristeça, mas depois dão ao tempo a oportunidade para se resolver as coisas que às vezes ganharíamos todos muito mais se fossem eles a resolver. Os homens têm uma preferência por soluções que não envolvam conflito, um conflito declarado, aberto. Bruno, pronto, agora não está cá Judite, podemos falar à vontade. Sim, já saí. Mas sabe que eu às vezes acho que sim. Eu conheço... Eu não sei se o Eduardo percebeu que eu optei por dizer, por perguntar se os homens preferem não ter conflitos do que dizer as mulheres têm mais tendência para o conflito. Foi para me salvaguardar. Ainda bem que não foi isso que tu disseste. Claro. Bruno. Se eu estivesse sentado ao lado da Judite a ver se não fazia o mesmo. Agora... Não, mas sabe uma coisa, eu acho tão engraçado, porque firmas de advogados, daquelas muito grandes, as pessoas vivem dia a dia a gerir conflitos, menos quando os conflitos são dentro daquele contexto, porque depois são muito rendilhados, e de facto há muitas circunstâncias em que entre eles parecem ser um bocadinho encolhidos quando se trata de serem claros, leais. Depois ficam-se por aquelas explicações a roçar aqueles devaneios de adolescentes. Eu não disse, porque se eu dissesse eu teria de dizer umas coisas, e às vezes não dizem porque não tiveram a coragem de dizer, porque não tinham a forma, o formato adequado para dizer, e porque se engasgaram todos e depois ficaram ali no meio campo sem saber o que fazer à bola, mas de facto a impressão que dá é que os homens foram muito mal educados para os conflitos. As mulheres nisso são seguramente mais saudáveis, porque então quando são adolescentes é tão engraçado, porque de manhã
têm uma melhor amiga, à hora do almoço incompatibilizaram-se com ela, à hora do lanche, pensando melhor, vão reconsiderar as coisas. Isto dá-lhes toda uma escola para viver conflitos, e é muito engraçado porque nas organizações onde há muitos homens e muitas mulheres, é muito mais fácil às vezes as mulheres pegarem nas rédeas do que está a acontecer, porem lá as legendas certinhas, darem o devido nome às coisas e retirarem daí as ilações devidas, do que propriamente aos homens que ficam ali num certo engonhar no meio do terreno à espera que venha alguém a acudi-los. Isso significa, de certa forma, empurrar com a barriga, sim. Porque é mais cómodo, porque é mais fácil ou porque há uma tendência a deixar prolongar as coisas e esperar que elas se resolvam sozinhas? Porque os homens têm mais facilmente barriga do que as mulheres, de diferença. Está a ver que é empurrar com a barriga? É isto. Não, eu acho que mais fácil não é, não vejo que seja de maneira nenhuma. Como é que pode ser mais fácil? A ideia que todos nós temos de experiência vivida é que sempre que adiamos um conflito, ele fica maior, não rebenta logo, mas depois quando rebentar, rebenta até com efeitos especiais. Portanto, não vejo onde é que a facilidade pode beneficiar, seja o que for. E depois as coisas não se resolvem assim, as coisas resolvem-se quando as pessoas têm a lealdade de expor aquilo que pensam. Às vezes nós falamos mal daquilo que sentimos e às vezes partimos de um pressuposto que é completamente tolo, que é de que a seguir a um conflito que nós assumimos, há sempre uma relação que se espatifou e que saiu incompatibilizada, quando na verdade é o contrário. Quando nós somos capazes de viver um conflito, quando somos leais, quando somos, já agora, razoavelmente cuidadosos na maneira como falamos, a relação não se parte, a relação fica seguramente mais forte. Mas nós temos sempre esta ideia que talvez seja melhor dar tempo ao tempo, e isso habitualmente só nos aumenta os problemas. E olha, e às vezes nós parecemos uma secretária com pilhas de problemas para resolver, e quando é assim, aparentemente até andamos calmos, mas por dentro andamos num fervilhar e numa inquietação que só nos faz mal. Os homens empurram com a barriga, então, porque não conseguem resolver os conflitos através da palavra, têm uma maior incapacidade para verbalizar aquilo que sentem. Exatamente. E isso eu devo-lhe dizer que não é equipamento de base. Eu acho que isso é vício de forma, é o resultado da maneira como, de facto, há um certo sexismo na educação. E de facto os homens são, desde muito pequeninos, às vezes sem as pessoas darem por isso, muito mais educados a conter, a reservar, a pensar duas vezes. Aquela ideia de que no fundo um homem não chora não é dita de forma explícita, mas anda por aí e de facto depois mesmo quando se trata de dizer, Bruno, mesmo quando se trata de dizer amo-te, Teresa, oh meu Deus, às vezes são tão confusos que a Teresa faz como os inspectores das finanças, presume que ele está a dizer amo-te, Teresa, mas às vezes até isso, que é uma palavra tão pequenina, eles tremelicam tanto que depois chega a hora da verdade e não chutam para o golo. Há também uma frase que muitas vezes se atribui às mulheres, que querem tirar tudo a limpo. Isto é tão bonito, não é? Sabe porquê? E ficam em pulgas até tirarem tudo a limpo. Sim. Porque elas sentem aí que mandam no jogo, mas mandam à vontadinha, percebe? Porque aí é só ver um homem chutar para canto um horror de vezes, que é uma tolice. Mas de facto, mesmo quando uma relação acaba, a iniciativa de termos uma última conversa, que aqui entre nós às vezes não tem muito a ver com uma conversa madura sobre os motivos pelos quais tudo aconteceu, mas é quase uma espécie de vamos lá acertar as contas antes de irmos cada um para o seu lado. Mas esta última conversa, invariavelmente, e obviamente que haverá exceções enormes, e desejo eu
muito significativas, mas esta última conversa é invariavelmente da iniciativa de uma mulher de forma muito mais fácil do que da iniciativa de um homem, é verdade. Ora bem, hoje ficamos por aqui. Acho que ficou bem claro o que é que queria dizer essa frase que parecia tão enigmática no início, afinal é tão simples. Voltamos para a semana, vamos de fim de semana agora. Claro que estamos disponíveis em podcast, também em observador.pt e, claro, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, muito obrigada, bom fim de semana e até segunda. Um bom fim de semana, Eduardo. Um grande abraço para os dois, bom fim de semana e até segunda. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.